Olá, quero falar um pouquinho então sobre descansar nesse Deus que é soberano. Nós não podemos desesperar, nós não podemos nos angustiar. Eu quero trazer esta palavra agora para você. Calma, Deus é soberano. Calma. Não há motivos para desespero. Nosso Deus está soberano sobre todas as coisas, então descanse na soberania desse Deus. Eu começo dizendo isso para você. Eu quero ler uns versículos que está no livro de Jó, capítulo 42, versos de 1 a 6. A palavra de Deus nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor. Jó falando com Deus, verso 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois haveis dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E o verso 5 de Jó 42 diz assim: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Eu li Jó 42, eu li dos versos 1 ao verso 5. Como eu disse, calma, Deus é soberano. Descanse na soberania do Senhor em relação a todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é aceitar que Deus está no controle de todas as coisas em meio ao caos. Eu tenho repetido isso aqui quase todas as vezes que nós nos encontramos. Pode olhar, eu tenho dito, Deus está no controle, Deus está no controle. E eu repito isso sempre que falo com alguém, sempre que tenho oportunidade de falar na palavra de Deus, porque nós temos que entender isso. Que mesmo no meio do caos, mesmo no meio da dificuldade, das circunstâncias, da angústia, da dor, em meio a tudo isso, Deus está no controle. É difícil aceitar essa ideia que Deus está no controle quando nós vemos todos os dias no noticiário quantas pessoas estão morrendo por causa desta enfermidade. É difícil acreditar em descansar, ou melhor, aceitar, quando nós olhamos uma pandemia que toma conta de toda a humanidade, em todos os países do mundo. É difícil aceitar isso. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Tudo que existe está dentro de um planejamento ou da permissão, do controle de Deus. Ele é soberano. Desde o minúsculo microscópio... Ih, agora eu não sei a palavra, hein? Aquele minúsculo lá, vírus, o menorzinho que exista, sabe? Você consegue ver só no microscópio. Deus está no controle sobre aquilo. Planejamento de Deus. O menor vírusinho, a menor partícula está dentro do planejamento de Deus. Ele criou todas as coisas. Ele se move em todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Deus não está só nos grandes feitos, nos minúsculos, em todo lugar. Por quê? Porque Ele é soberano. Você olha a imensidão do universo, bilhões e bilhões de estrelas, muito maiores do que a Terra, até algumas, distâncias que nós nem compreendemos. Deus fez tudo de forma maravilhosa. Deus, criador e sustentador de todas as coisas. E nós precisamos descansar que esse Deus está no controle da minha vida, da sua vida, de todas as coisas que existem. Eu li Jó porque Jó foi conhecido e é uma expressão de paciência, não é? Quando se fala de paciência, se lembra de Jó. A história de Jó nos mostra um homem que, mais do que paciente, ele também era fiel a Deus. Jó, mais do que paciente, ele
zelava, ele cuidava da sua fidelidade ao Senhor. E a gente aprende algumas coisas com Jó sobre descansar na soberania de Deus, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas como essas que nós podemos estar vivendo. Nós podemos descansar na soberania de Deus. Eu quero te convidar, te incentivar a descansar, que Deus é soberano. E eu levanto aqui para você uma questão. Lembre-se, meu querido, Deus sabe o porquê está fazendo todas as coisas. Deus sabe por quê. Eu já disse que uma das coisas que eu mais ouço é por que isso está acontecendo. Uma das coisas que eu mais ouço são as pessoas perguntando: Paulo, por que nós estamos passando por isso? Por que Deus permitiu isso? Por que isso, é aquilo? O que eu mais ouço são pessoas querendo entender o porquê. E a minha resposta é que nós não sabemos exatamente o porquê de todas as coisas. Mas o que nos traz calma é saber que Deus sabe o porquê. E Ele sabe o porquê de todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo. Isaías 55, verso 9, um versículo muito conhecido da palavra de Deus, nos diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso deve nos bastar para trazer tranquilidade. Jó teve que reconhecer que ele não era capaz de entender o que o Senhor estava fazendo. Porque hoje a gente olha a história de Jó sabendo de tudo, não é? Sabendo que o diabo foi lá e falou com Deus, e você já conhece o final da história. Então a gente olha assim, mas Jó não sabia. Jó não sabia de nada por que estava acontecendo. Quando nós estamos em dificuldades, quando nós vemos tantos problemas no mundo, ao nosso redor, passando por nós, às vezes nós perguntamos, não é por quê? Nós não sabemos o que Deus está fazendo. Nós hoje podemos olhar esta situação desta pandemia e o que nós podemos fazer é pensar, não é? O porquê estamos passando por isso nós não sabemos, mas entenda, Deus sabe o que Ele está fazendo. Isso deve ser suficiente. O que nós podemos, o que nós devemos fazer é confiar na soberania de Deus. É ter calma e saber que Deus está no controle de tudo. É saber que Deus sabe o porquê de cada ação, de cada acontecimento desse. Por que nós estamos no meio de uma pandemia? Por que o mundo parou? Por que as circunstâncias advêm dessa forma? Por que? Não sei, mas eu quero te convidar a ter calma e descansar na soberania de Deus. Deus sabe o que está fazendo. E você confia nele? Isso, eu estou perguntando para você, você confia nele? Se a sua resposta é sim, então não há motivo para ter medo. Porque ou se confia ou não confia. A questão maior é essa. Confiança não é um negócio, né? Com Deus você não vai pôr um pé lá e firmar no outro, não. É confiar e se entregar e descansar. É você sentar numa cadeira que tem confiança e relaxa nela. Aí você está confiando. É isso, é entregar e saber que Deus sabe porque tudo está acontecendo. Às vezes não entender os caminhos, mas saber que vai chegar lá. Quando você está num lugar que você não conhece e alguém está dirigindo, você descansa e você confia naquela pessoa, você não quer saber, ele entra, sai, dá uma volta, dá outra, você está tranquilo, porque você confia que ele vai te levar ao destino. É isso que nós precisamos ter com Deus. Às vezes nós estamos cegos, não entendemos o melhor de Deus para nós. Talvez aos meus olhos, os seus olhos, o melhor seria 2020 estar acontecendo igual nós planejamos. Todo mundo trabalhando, estudando, correndo, não é? Movimentando, isso é o melhor para nós. O nosso ideal era que 2020 não tivesse acontecido nada, tivesse tudo igual nós planejamos. Não é? Tudo dentro da nossa programação. O nosso melhor seria esse. Mas Deus sabe o que é o melhor. Deus sabe. Eu tenho dito, olha, uma coisa que eu não concordo e não gosto de ouvir, e sempre que ouço, se eu tenho liberdade com a pessoa, eu repreendo, eu converso, é aquela expressão que dizem assim, 2020 está tudo bagunçado. 2020 nada está dando certo.
Não está bagunçado, está tudo certo dentro do planejamento do propósito do Senhor. Às vezes nós não entendemos. Lá em Gênesis 13, nós temos um relato de um momento em que Ló, ele ficou numa situação assim, sem entender exatamente o que Deus estava fazendo, sem entender exatamente o que Deus tinha para ele como sendo o melhor. E ele toma uma decisão. Está lá em Gênesis, como eu disse, é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Gênesis 13, verso 10. Diz assim que Ló levantou os olhos e viu toda a campina de Jordão, que era bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina de Jordão e partiu para o oriente e separaram-se um do outro. E você sabe para onde que Ló foi, não é? Você sabe para onde que levou essa decisão de Ló. Ló escolhe aquele lugar achando que era a melhor escolha, achando que tinha acertado na decisão, achando que teria sucesso nos seus planos, nos seus projetos, porque aquilo era o melhor. Era mais bonita. Era a lógica humana o melhor lugar para ir. Mas a escolha de Ló não era a escolha de Deus. Não era o que Deus tinha planejado. A escolha de Deus era a terra de Canaã, mais tarde. As campinas do Jordão, você sabe, foram totalmente arruinadas por fogo e enxofre quando Deus mandou do céu. E a terra de Canaã, uma terra que prosperou com todas as sortes de bênçãos. Então, às vezes, aquilo que nós achamos que é o melhor, nem sempre é. Aquilo que nos nossos pensamentos parece ser o melhor projeto, nem sempre é. Então, 2020 não está fora do que Deus planejou. Não lamente, não reclame, tenha calma e descanse na soberania de Deus. Sabe, deixe que Deus conduza todas as coisas. Calma. Na hora certa as coisas vão acontecer, na hora certa tudo vai dar certo. É não ter preocupação. Lembra da escolha que Deus propõe para Josué? Josué capítulo 1, verso 7. Deus propõe assim para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. É olhar e andar dentro daquilo que o Senhor planejou e projetou. Se a sua vida está dentro de um plano, de um projeto de Deus, descanse o seu coração. Se a sua vida está dentro de um plano e um projeto de Deus, tenha certeza que você está no melhor lugar. Nós temos orado por esse ano, nós temos colocado os nossos planos e projetos dentro da vontade do Senhor, então nada fugiu do controle, nada está errado, está exatamente onde Deus planejou que estivesse, então é o melhor lugar. Deus sabe o que está fazendo. Tenha calma e descanse na soberania de Deus. Outra coisa que eu preciso falar para você ainda. Talvez você está falando, mas Paulo, eu não aguento mais. Não suporto mais. Deixa eu te falar um negócio. Deus sabe dos nossos limites. Deus conhece os nossos limites. Lembra disso. Deus conhece. 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz assim: porque não vos sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Deixa eu falar para você um negócio. Provação, tribulação, seja qual for o motivo do problema, Deus sabe, Deus conhece os seus limites. Deus sabe até onde você pode suportar. E Ele dá forças para você passar por isso. Sabe, nós nunca somos levados além do que nós podemos suportar.
Então é ter calma e descansar. Jó foi assim. E deve ser assim com você. Sabe? Saber que a provação vem, mas não se entregue a ela, porque ela só vai até onde você pode suportar. Deus não permite essas coisas para nos ver cair ou derrotar. Deus não permite essas coisas para o nosso mal e para o bem. Então tenhamos paciência. Creia que o Senhor não vai deixar você passar por aquilo que você não consegue suportar. Então tira da sua mente esse negócio que eu não aguento mais, que eu vou desistir. Deus não está testando seus limites. Deus não está testando seus limites para ver como é que você reage, até onde você consegue ir. Você acha que Deus fica te provando para ver até onde você consegue ir? Ele já sabe os seus limites. Ele não vai te deixar desamparado. Lembre-se, mesmo que ele esteja no controle, ele vai permitindo você ir até um determinado momento, e essas coisas só vão acontecer até o ponto em que ele permitir. Não passa nem um dia, nem um minuto a mais. E nós lemos aqui Paulo falando, ele providenciará o escape. Está sendo provado, nós estamos passando por uma provação de forma global, às vezes os problemas são diferentes, não é? Eu não sei o que você está passando, em que limite você está, mas o Senhor trará o escape. Ele vai providenciar, lembra disso. Não desista, não desanima, continua tendo calma, que Deus está no controle. Se Deus não trouxesse um escape para nós, realmente nós estaríamos com um fardo muito grande para carregar, não é? Mas Deus providencia um escape. Então eu não preciso viver preocupado. Não preciso viver desesperado. Creia, descanse. Deus sabe o que está fazendo e Deus sabe até onde nós podemos suportar. Confia no Senhor. Tenha calma. Outra coisa. Nós não temos condições de contrariar o Criador de todas as coisas. Ele está no controle e nós não temos condições de contrariá-lo. Ele sabe o que pode fazer, o que vai fazer e até onde vai todas as coisas. Isaías 43:13 diz assim, desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Deus é soberano. Ninguém pode contrariá-lo. Você acha que essa pandemia ela tirou o controle de Deus? Você acha que esse vírus aí está acima de Deus? Que esse caos no mundo aí passou a força de Deus? Deus não sabe o que vai fazer? Você acha que está assim? Deus sabe, tudo está no controle milimétrico dele. Esta pandemia, esse caos que abate sobre a humanidade, ele só prevalece enquanto o Senhor assim permitir. Diante dessa soberania de Deus, sabe, do seu poder infinito, do que ele pode agir, nós não podemos fazer nada para impedir, nada. É descansar e deixar que os seus propósitos se cumpram. É deixar que se cumpram os propósitos dele. Não se agonie, não fique ansioso, preocupado, e agora que a gente tem que fazer nada, descansa e deixa os propósitos do Senhor se cumprirem. É ter coragem, ter força, não ficar medroso, não se acovardar, não ficar chorando e murmurando, mas confiado e deixe que os propósitos do Senhor se cumpram. Nós precisamos entender que não há nada que mude os propósitos do Senhor. Agora nós podemos deixar que isso seja positivo para a nossa vida ou não. Nós podemos deixar que esta aprovação da nossa fé produza efeitos positivos, nosso crescimento, maturidade espiritual, em bênçãos ou não. E é por isso que nós convidamos você a descansar na soberania dele, a confiar no seu poder e controle soberano sobre todas as coisas.
Não vale a pena perder seu tempo tentando desobedecer a Deus. Não vá na onda de murmurar contra Deus. Não vá na onda de querer pecar contra o Senhor, porque Deus está permitindo isso, porque eu não estou aguentando, porque isso, porque aquilo, será que Deus não está vendo? Não vá nessa onda, não. Não vá por aí. É um conselho que eu te dou. Pelo contrário, tenha calma e descanse na soberania de Deus, mantenha-se animado, alegre, cheio de esperança. Tudo vai dar certo na vida daquele homem e daquela mulher que confia no Senhor. Talvez não o meu certo, talvez não o seu certo, mas o certo do Senhor. Isso é certeza, é absoluta. Na vida do Senhor não tem nada, do homem do Senhor, do homem de Deus, uma mulher que confia em Deus, tem nada que não dá certo. Vai dar certo. Se estiver debaixo do controle de Deus. E outra coisa, eu já vou caminhando para encerrar aqui. Outro negócio que eu preciso lembrar aqui ainda. Nós podemos confiar na justiça de Deus. Deus é justo, Deus sabe. Isso que está acontecendo não tem injustiça de Deus. Confia na justiça dele. 2 Tessalonicenses 14, 4, 5, diz assim. Tá? 2 Tessalonicenses 1, versículos 4, 5, 14. Diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, 5. Porque por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês, em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos de seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Muitas vezes a gente ouve perguntas difíceis. Às vezes a gente ouve pergunta, por que isso? Será que Deus não está vendo o coitado sofrendo ali? Será que Deus não está vendo por que fulano morreu? Será que fulano vai para o céu? Será que fulano foi para o céu? Não foi? Enfim, a gente ouve as perguntas difíceis de responder. Não é? Talvez você também ouça isso. Uma coisa que eu preciso entender, você, e a resposta que eu sempre tenho, é que Deus é justo. Nós precisamos confiar na justiça dele. Deus é justo e confiamos na justiça dele. É essa a resposta. É ter calma, ele está no controle. Jó, apesar de passar tudo que você conhece, a história de Jó, nós falamos aqui esses dias. Um homem justo, íntegro, desviava do mal, perdeu tudo, perdeu a vida, perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu a vida dos seus filhos, perdeu tudo, mas manteve-se fiel ao Senhor, confiando na justiça de Deus, na justiça do Senhor. Às vezes nós não temos respostas para tudo que está acontecendo no mundo, não temos respostas para tudo o que acontece, mas uma resposta eu trago para você no meio dessa pandemia. Deus é justo. Confie na justiça de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Nós podemos ter calma. E eu finalizo lembrando para você que toda e qualquer situação, lembre-se, Deus está liderando a história para o nosso bem. Deus está escrevendo a história para o nosso bem. Lembra disso, a história da humanidade está sendo escrita para o bem. E eu vou ler o versículo, não é? Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados segundo o seu propósito. Deus está escrevendo a história da humanidade, a história da minha vida, da sua vida, para o bem. Se você age dentro da vontade do Senhor, do propósito do Senhor, descanse na soberania dele, ele está trabalhando para o bem. Mesmo que no momento nós tenhamos dor, preocupações, duvidemos que tem saída para isso, não é? Que tem muitas pessoas que estão duvidando do que vai acontecer. Talvez duvidem que a gente vai conseguir respirar em paz. Tem pessoas que duvidam se a vida vai voltar ao normal. Deus está trabalhando para um bem maior no final. Descansa. Mesmo que nós não conheçamos quais as consequências de tudo nessa vida, podemos ter certeza que Deus é o Senhor na história.
final da história de Jó, nós vemos que ele reconhece a soberania de Deus. 42, Jó 42, primeiro versículo, Jó diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que podes fazer tudo. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento. Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste agora, escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e vocês responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim e me arrependo, e no pó e na cinza. Eu quero destacar o versículo 5. No Jó fala assim: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O relacionamento de Jó com Deus não era superficial, não era um Deus na boca. Sabe, Deus se orgulhava do servo Jó. Deus se orgulhava do relacionamento que ele tinha com Jó. Jó achava que tudo que ele sabia do Senhor era de apenas ouvir falar. Agora, depois de tudo que ele passou, ele diz assim: os meus olhos agora te veem. Jó conheceu a Deus no meio da tribulação, da angústia. Ali Jó conheceu a Deus de verdade. Se você já leu a história, você sabe que Deus depois recompensou Jó em dobro, devolveu-lhe multiplicado, trouxe a alegria, a família, os bens de Jó, enfim. Jó reconheceu Deus depois que ele passou pela angústia, ele viu verdadeiramente quem era Deus. Então, diante de tudo isso, a palavra que eu tenho para você é calma. Descanse na soberania de Deus. Calma, Deus está soberano sobre tudo. E se você mantém-se fiel no meio a isso, quando passarmos por essa pandemia, quem sabe você poderá dizer como Jó: antes disso eu ouvia falar, agora eu tenho visto a tua bondade e a tua fidelidade. Descansa no Senhor. Tenha calma. Deus é soberano. Tenha calma. Deus está soberano sobre a sua vida, sobre todas as circunstâncias que você possa estar passando. Deus abençoe sua vida, acalme o seu coração, derrame a sua paz sobre a sua vida. Muito obrigado mais uma vez por estar comigo durante esse tempo da meditação.